Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de mais um direito real e agora é o direito real de servidão. A gente tem falado nas últimas aulas, sobre uma série de direitos reais, falamos sobre o direito de propriedade, direito de uso capião e agora a gente vai falar sobre o direito de servidão, que é um direito pouco falado, pouco abordado, mas tem uma importância muito grande, uma importância significativa e remonta lá ao nosso direito romano, ou seja, é um instituto, uma figura bem antiga. Quando a gente pensa na servidão, a gente vai usar aqui a metodologia utilizada pelo próprio Código Civil, que é de sistematizar, né, a constituição, a criação da servidão. A gente vai falar nessa aula também sobre a extinção da servidão, os modos de extinção, e depois, na aula seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício da servidão, algumas regras que se aplicam, portanto, a esse direito real. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é por que a servidão é um direito real? Justamente porque a gente tem ali a obediência ao nosso princípio da taxatividade, que é um princípio, né, que perpassa aí os direitos reais. Portanto, o direito real de servidão, ele está previsto lá no nosso artigo 1225 do Código Civil, inciso 3º. E nesse artigo a gente tem, portanto, um rol taxativo, né, dos direitos reais, e no inciso 3º a gente tem a previsão do direito real de servidão. E o que é o direito real de servidão? O nosso próprio Código Civil enuncia, explicita, explica o que é o direito real de servidão, quando fala que a servidão ela vai proporcionar utilidade para um prédio dominante e vai gravar o prédio serviente, que pertence a terceiro. Então a gente percebe que há dois principais cenários, ou dois principais sujeitos, né, que são, na verdade, o prédio dominante e, consequentemente, o seu proprietário, o seu dono, e o prédio serviente e o seu consequente dono ou proprietário. O interessante é qual é a interação entre estes dois, né? Um prédio dominante, ele vai se utilizar, ele vai se beneficiar de uma utilidade proporcionada pelo prédio serviente, que tem esse gravame, portanto. O que é interessante a gente pensar, né, em maneiras exemplificativas, é o que todos não, mas a maioria dos livros de direito civil trazem como exemplo, que é aquela relação, né, de duas fazendas, e a gente tem a primeira fazenda que fica à beira da estrada, da rodovia, e uma outra fazenda que fica atrás dessa fazenda primeira mencionada, que não tem acesso à rodovia. Dessa forma, né, por meio de uma manifestação expressa das partes, dos proprietários, ou ainda por meio de testamento, a única exigência que haja o registro no cartório de imóveis, há a estipulação de que, por exemplo, será aberta uma estrada para que a segunda fazenda, que até então não tinha acesso à rodovia, passe a tê-la. Então a gente percebe que essa estradinha, que esse caminho feito de uma fazenda para outra, para que essa segunda fazenda alcance a rodovia ou a estrada, é uma servidão. Então a gente percebe que o prédio dominante é justamente este prédio que vai proporcionar uma utilidade, enquanto que o prédio serviente é aquele que vai justamente ser gravado ao proporcionar essa utilidade. Lembrando sempre que os proprietários são distintos, né? Porque se a gente vai ver, inclusive, que uma das formas de extinção da servidão é quando há a reunião em um mesmo proprietário da propriedade dos dois imóveis, no nosso caso aqui das duas fazendas. Então há necessidade que haja aí o prédio dominante, ele pertença a uma pessoa, enquanto que o prédio serviente pertença a outra. Justamente por quê? Porque vai haver a concessão de uma facilidade, de uma utilidade para para o outro prédio que pertence a terceiro, portanto, a outra pessoa. Bom, pessoal, falando ainda um pouquinho sobre a constituição da servidão, a gente viu, né, a gente viu lá no comecinho da aula que como se conforma a servidão? Bom, a gente falou que há uma manifestação expressa de vontade ou ainda por meio de testamento, essa declaração de última vontade, desde que haja, em ambos os casos, o registro no cartório de imóveis competente. Entretanto, existe uma outra forma de se conseguir, de se constituir a servidão, esse direito real de servidão, que está presente lá no nosso artigo 1379, tanto caput quanto parágrafo único. O que vai dizer esse artigo? Se a servidão aparente for exercida pelo período de 10 anos, nos termos do artigo 1242, o interessado será autorizado a registrá-la em seu nome no cartório de registro de imóveis, valendo como título a sentença que julgar consumada a uso capião. A gente percebe aqui, né, e aí queria perguntar se vocês estão se lembrando da uso capião, que foi matéria, inclusive, de uma das nossas aulas do vídeo passado. E o que é interessante, se vocês não estiverem lembrando, voltar a essa aula, mas aqui a gente tem um direito real fazendo referência ao outro. Então a gente tem o direito real de servidão, dizendo que se essa servidão ela for aparente, ou seja, ela gerar
uma consciência em terceiros de que ela realmente existe, né, no sentido de que ela é aparente, ela se mostra aos terceiros, e se ela for exercida pelo período de 10 anos, nos termos do artigo 1242, esse interessado ele poderá registrar em seu nome. E aí lá no parágrafo único, o que se estabelece? Que se o possuidor não tiver o título, né, do reconhecimento da usucapião, o prazo da usucapião será de 20 anos. Então a gente percebe aqui justamente uma outra regra que também é aplicada na usucapião, né, faltando a lei sempre estabelece determinados requisitos para se considerar usucapião. E na ausência de algum deles, por própria previsão legal, há uma extensão, há um aumento do prazo de usucapião. E é exatamente essa lógica que foi adotada no artigo 1379, caput, parágrafo único. Bom, agora vamos falar um pouquinho, a gente falou já da constituição da servidão, que pode ser por meio de manifestação expressa das partes, por meio de testamento, ou ainda, lá nos termos do artigo 1379, por meio da servidão aparente, né, que no decorrer de 10 anos aí gera o direito do interessado em registrar a servidão em seu nome. E agora a gente fala um pouquinho sobre a extinção da servidão, que são aí muitas hipóteses. Bom, a extinção da servidão, ela pode acontecer nos termos do artigo 1387 por meio do cancelamento. Então, com exceção das desapropriações, que é aquele instituto de direito administrativo que vai intervir ou interferir no direito de propriedade dos cidadãos, quando a gente pensa, então, com exceção a essa desapropriação, haverá a extinção da servidão, sendo registrada o seu cancelamento. Então, quando se proceder ao seu cancelamento, é o fim mais óbvio, mais direto da extinção da servidão. O proprietário do prédio serviente, ele tem o direito ao cancelamento do registro da servidão pelas vias judiciais. Então, é necessário que ele ingresse com uma ação judicial para se pleitear o cancelamento. E as hipóteses em que o dono do prédio dominante poderá usar o direito de cancelamento são renúncia da servidão por seu titular. Então, a pessoa já não tem mais interesse daquela servidão, ela pode renunciar ao direito de servidão. Ou ainda, quando houver cessado para o prédio dominante a utilidade da servidão. E se a gente pensar no exemplo que a gente deu logo no começo da aula, quando a gente falou das fazendas, pode ser que seja aberta uma rodovia ou uma estrada de frente àquela fazenda que até então não tinha acesso à rodovia e à estrada. Então pode ser que haja, de alguma forma, uma outra estrada e aí não tenha mais o interesse daquele proprietário, daquele dono do prédio dominante, de continuar tendo aquela servidão, na medida em que ele está de frente a uma outra rodovia, ele tem acesso, portanto, à rodovia, consegue fazer a sua carga, a sua descarga, consegue receber as pessoas, os fornecedores, então cessa a utilidade. É também uma das formas de se pleitear o fim da extinção, o fim da servidão, o seu cancelamento. Ou quando o dono do prédio serviente, ele resgatar a servidão. Agora, também se pode proceder à extinção da servidão mediante o cancelamento pelo próprio dono do prédio serviente, quando houver a reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. Lembra que a gente viu que o Código Civil, quando ele vai dizer, né, quando ele vai dispor sobre a servidão, o direito real de servidão, ele fala sempre que o prédio, há um prédio dominante, que tem um proprietário, um dono, e há o prédio serviente, que é um outro dono, é um dono distinto do prédio dominante. E por que a necessidade de se enunciar, né, de maneira tão expressa, a distinção entre esses donos do prédio dominante e do prédio serviente? Justamente porque quando há, né, a reunião da propriedade, do prédio dominante, do prédio serviente na mesma pessoa, no mesmo proprietário, é uma das causas de extinção da servidão. Há também a extinção da servidão, né, por meio do cancelamento do dono do prédio serviente, quando houver a supressão das respectivas obras pelo efeito de contrato ou de outro título expresso, ou pelo não uso durante o período de 10 anos contínuos. Inclusive, né, até uma das causas que a gente viu lá da Constituição. Olha que interessante, há, portanto, uma paridade, né? Então, se você exerce aparentemente, você se utiliza de uma servidão aparente por 10 anos, você adquire o direito de pleiteá-la e, portanto, de constituir essa servidão em seu nome. Entretanto, se você não usa, né, da mesma forma que surge o direito para aquele que usa aparentemente a servidão, para aquele que não usa pelo mesmo período de 10 anos, há a possibilidade de que o dono do prédio serviente promova o seu cancelamento. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai gravar mais uma aula para vocês, que a gente vai falar sobre o exercício do direito de servidão. Espero que vocês tenham entendido, que esteja tudo claro aí, e fiquem de olho para nossa próxima aula.